Olá, quarto ano, como estão vocês? Aqui está tudo bem, não é isso? Vamos começar mais uma semana. Hoje, 27/7, segunda-feira. Vamos mais uma aulinha de ciência, tá? Para isso, coloquem a fardinha de vocês, batam a foto, manda para a escola a foto para eu ver. Organize o lugar de vocês, organize os objetos de vocês, certo? Aí tire o livrinho de vocês, ó, na página 72. Na página 72, vocês vão encontrar o que, ó? Cadeias alimentares. Unidade quanto? 3. Como são os seres vivos? Uma paisagem, né? E embaixo tem: a maioria dos seres vivos tem as seguintes características em comum: um ciclo de vida, que nascem, crescem, podem se reproduzir e depois morrem. Tem um corpo formado por uma pequena estrutura chamada de células, necessidade e alimenta-se e respira-se, por exemplo. Não é isso? Que são coisas bem parecidas, que tanto os animais têm como os seres vivos têm. Certo? Na página 73 tem os micro-organismos, que são seres vivos muito pequenos, que só conseguimos enxergar utilizando o microscópio, que são exemplos: os vírus, as bactérias, os protozoários, os fungos, certo? Aí aqui, ó, tem as figurinhas: figurinha de um vírus, figurinha de uma bactéria e depois de um protozoário, certo? Depois a gente vai ver os micro-organismos, que eles podem causar doenças, que nós sabemos que eles são os causadores de doenças, né? Que eles, em alguma das doenças que eles podem causar nos seres humanos, que é o que? O vírus, né? Que é a dengue, a febre amarela, a AIDS, o sarampo, a catapora, a rubéola, certo? Então, esses são o quê? Vírus, como está aí agora, a pandemia de coronavírus. Então, são chamados de vírus. As bactérias, tuberculose, a cólera, o tétano, a rissaníase. Então, isso aí são o quê? Bactérias. Os fungos são as frieiras, as micoses, tá? E os protozoários são a malária, a doença de Chagas. Então, essas daí são chamadas de quê? Protozoário. Embaixo tem duas imagens de duas crianças. Uma aparece a boca, que são as crianças com sapinhos, e a outra é a criança com o quê? Com catapora. Catapora é aquela doença que deixa você toda pitadinha, como se fosse ferida. E o sapinho é aquela que dá na boca, que a gente tem dificuldade para se alimentar, que coça, certo? Também ela é uma doença causada por fungos, mão suja, alimento mal lavado. Então, tudo isso causa estas doenças. Na página 74 vai ter o quê? Micro-organismos que trazem benefícios. Apesar de poder causar doenças nos seres humanos, a maioria dos micro-organismos é inofensivo e alguns podem até nos trazer benefício. Na produção de alimentos, o iogurte, a base de leite e o pão são produzidos pela ação de bactérias e fungos, respectivamente. Na produção de remédios, os antibióticos, remédios que combatem bactérias, são produzidos naturalmente por alguns fungos, como a penicilina. Dentro dos seres vivos, há bactérias que vivem no intestino humano e ajudam no diagnóstico dos alimentos. Na decomposição de seres vivos, bactérias e fungos são responsáveis pela decomposição de matéria orgânica. Ou seja, quando os seres vivos morrem, a matéria que o compõe volta ao ambiente. Aí a produção de queijo, certo? Aí aqui embaixo tem, saiba mais,
Aqui são os micro-organismos que trazem benefício, certo? Que eles podem causar doença nos seres vivos, e a maioria dos micro-organismos é inofensivo, certo? Embaixo tem saiba mais. O que é o microscópio? É um instrumento utilizado para ampliar imagens, para ver tipos de fungos, de bactéria, que possibilita observar aquelas coisas bem miudinhas para descobrir determinados tipos de doença, certo? Que elas são visíveis e invisíveis, certo? No olho nu. Na página 75 tem um brincante cientista, decomposição em ação, matéria. Se vocês quiserem indo fazendo, façam, mas precisa de alguns materiais que a gente poderia trabalhar isso em sala de aula quando nós voltarmos, certo? Na página 76 vai ter uma atividade. Aí na atividade está perguntando quais são as características comuns aos seres vivos. Número, a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí tem lá, você vai dizer micro-organismo, vírus, cólera, antibiótico, decomposição. Aí ao lado está dizendo, e aí você vai numerar o que for correto. O que é um micro-organismo? Vocês vão procurar de lado e vão enumerar com o número 1 até o número 5. Embaixo vai ter um diagrama com 7 palavras que aparecem no texto. Então vocês vão procurar as palavras no diagrama. Doenças, bactéria, protozoário, remédio, fungo, célula, alimentos. Então vocês vão procurar e vão circular a palavra, tá? No diagrama. Na página 77 vai ter alimentação e energia. O principal fonte de energia para os seres vivos da Terra é o Sol. Os seres vivos dependem diretamente ou indiretamente da luz solar. As plantas, por exemplo, precisam dessa luz para produzir o seu próprio alimento. A energia é necessária para que os seres vivos possam se movimentar, crescer, desenvolver-se, se reproduzir. E dos alimentos que os seres vivos tiram sua energia. Os seres vivos obtêm energia dos alimentos. A forma de obtenção de alimento pelos seres vivos varia. Por exemplo, eles podem ser classificados de acordo com a maneira que obtém alimento. Os produtores. Qual é a função dos produtores? Seres vivos capazes de produzir o próprio alimento, como as plantas. Os consumidores são seres vivos que não produzem o próprio alimento e consumem outros seres vivos para obter energia. Como os animais, os consumidores podem ser herbívoros, que comem apenas plantas. Os carnívoros, que comem só carnes, e plantas, come os dois. Mas o herbívoro, ele come o quê? Apenas plantas. E os carnívoros, que comem outros animais. E decompositores, seres vivos que se alimentam de matéria orgânica e que são transformados em substâncias que são reabsorvidas pelo ambiente no processo de decomposição. Bactérias e fungos, como os cogumelos, são seres decompositores. Então, bem interessante, né? Alimentação e energia. Então, decompositores são seres vivos que se alimentam da matéria orgânica. Consumidores são os que não produzem seu próprio alimento. E produtores são seres capazes que produzem o seu próprio alimento, certo? Realiza as atividades das páginas anteriores. Registre na agenda, coloquem a data. Registre no livro, que na próxima aula nós continuaremos.